A presidente Dilma, em sua campanha eleitoral de 2014, se pautou em 3 bandeiras, várias bandeiras, mas 3 foram as bandeiras que a presidente Dilma carregou durante a sua campanha como seu grande projeto de governo, que era o pleno emprego, o Pronatec e o primeiro emprego. O pleno emprego, há 2 semanas atrás, eu estive aqui nessa tribuna e mostrei para o Brasil que esse pleno emprego, tanto do governo da presidente Dilma, como do ex-presidente Lula, nunca passou de um engodo, de uma enganação ao povo brasileiro. Esta metodologia, senhora presidente, usada pelo governo federal para enganar o povo com esse pleno emprego, eu desmascarei aqui. Esta metodologia da pesquisa mensal de emprego, o PME, está errada, subestima os desocupados e infra os ocupados. E eu fui muito claro, diante de uma boa pesquisa que nós fizemos, nós mostramos ao povo brasileiro o quanto essa pesquisa é distorcida e enganosa. Só para se ter uma noção, a pesquisa do PME é feita em apenas 6 regiões metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Exatamente regiões onde tem uma oferta maior de empregos, onde nós temos mais indústrias. Centro-Oeste, Norte, Sudeste, também é Brasil, mas lá não se faz esta pesquisa nem por amostragem. E aí, então, para não alongar muito nesse tema do desemprego, que eu quero retornar essa tribuna e voltar a falar sobre o desemprego no Brasil, esse pleno emprego de 4,3, dito aqui há poucos dias nessa tribuna por uma governista, após o nosso discurso, no dia seguinte, o Estadão, então, em uma reportagem, pegando como empresa de pesquisa o IBGE, chegou à conclusão que o desemprego era 6,5 e não 4,3. Mas, de acordo com o que nós falamos aqui nessa tribuna, eu, inclusive, desafiei, se alguém me provasse o contrário de tudo que eu tinha dito sobre o desemprego no Brasil, que me convencesse que o desemprego no Brasil, lamentavelmente, hoje é acima de 20%. E a prova disso, para ser bastante resumido e claro, só o seguro-desemprego hoje nós temos mais de 10 milhões de pessoas no seguro-desemprego. Isso representa uma taxa acima de 10%. Seguro-desemprego, e o governo considera como empregado. Seguro-desemprego, olha que coisa antagônica. Os neném, doutor Gladson, permite-me corrigir, senador Gladson Caminelli. Os neném, que nem estudam e nem trabalham, hoje, dos seus 17 a 29 anos, uma força robusta que nós temos hoje, são mais de 10 milhões que estão no mercado aí procurando trabalho. Eles não consideram eles como desempregado, porque desempregado é só aqueles que depois de 30 dias que não conseguiu emprego, então eles consideram, ou melhor, dentro de 30 dias não conseguiu emprego, ok, desempregado. Depois de 30 dias sem conseguir o emprego, aí então o governo considera como desalentados, né? E eu disse aqui o seguinte: desanimados, sem perspectiva nenhuma de vida, principalmente profissional. Então, o desemprego no Brasil, eu mostrei que não é o que o governo fez em 2014. Foi simplesmente um engano ao povo brasileiro. E hoje eu estou aqui, presidente, exatamente para falar sobre o Pronatec. O Pronatec foi uma grande bandeira também da presidente Dilma na eleição de 2014. Esse programa, conduzido de forma
irresponsável e incompetente pelo governo da presidente Dilma, consumiu, melhor dizendo, dos cofres públicos, mais de 15 bilhões de reais nesses últimos 3 anos do governo. 15 bilhões de reais. A ideia por trás do Pronatec é inegável boa. É realmente necessário que o Estado invista na qualificação da mão de obra nacional, para corrigir um dos graves gargalos que impede o crescimento de nossa economia, que é a baixa produtividade do trabalhador brasileiro. Infelizmente, o Pronatec tem apresentado uma série de problemas que o transforma no maior estelionato eleitoral cometido no pleito da presidente Dilma. Veja só, é exatamente isso que eu quero mostrar hoje ao povo brasileiro, realmente quem é o Pronatec. A primeira falha do Pronatec está no direcionamento de bilhões de recursos públicos sem qualquer estudo de necessidade dos cursos ofertados. São as empresas privadas, as entidades ligadas ao Sistema S, que decidem quais cursos serão abertos em cada cidade, apenas com o intuito de receber mais dinheiro público. O correto seria que o governo realizasse pesquisas prévias para identificar, junto ao setor produtivo de cada região, que tipo de trabalhador deve ser formado para atender melhor o mercado de trabalho local. Sem essa informação, abre-se cursos e mais cursos para capacitar pessoas que, depois de formados, não encontrarão emprego nas suas regiões. E aí, senhora presidente, surge um outro grave problema. Não há uma só estatística confiável a demonstrar o impacto do Pronatec no mercado de trabalho. Não é possível saber quantas pessoas encontraram emprego ou conseguiram uma melhor colocação profissional depois de passarem por um curso do Pronatec. Durante a campanha eleitoral do ano passado, o marqueteiro João Santana instruiu a presidente Dilma, imagino eu, a dizer exaustivamente que foram alcançados mais de 8 milhões de matrículas no Pronatec, o que seria uma prova do sucesso do programa. A presidente só não teve o cuidado de dizer que, segundo as instituições que ministram os cursos técnicos do programa, as taxas de evasão variam de 45% a 60%. Olha só que barbaridade. Oficialmente, o governo diz que essa evasão é de 12%. Outra mentira para enganar o povo brasileiro. As próprias entidades dizem que a evasão é de 45% a 60%. A evasão altíssima dos alunos do Pronatec já é, por si só, um problema grave, melhor dizendo, mas não é o pior deles. Uma auditoria realizada pela CGU, Controladoria Geral da União, demonstrou que, por uma falha operacional, o aluno desistente continua sendo contabilizado como se estivesse matriculado e a instituição recebe indevidamente o valor do Bolsa Formação não utilizada, fecha aspas. Veja só. Depois da auditoria, a CGU recomendou que o sistema de controle de frequência dos alunos fosse corrigido. Por isso, cobrei do Ministério da Educação informação a respeito do atendimento às recomendações da CGU. Recebi a resposta do MEC no dia 20 de janeiro passado. Esta foi a resposta que recebi. Veja só. Aspas. Ministério da Educação respondeu a mim. Aspas. Conforme esclarecido na resposta à questão precedente,
Esta secretaria mantém permanente processo de interlocução e busca conjunta de soluções com a Controladoria Geral da União, o que materializa no monitoramento do Plano de Providências Permanente, PPP, objeto de reuniões periódicas entre as equipes da Controladoria e deste Ministério. Tão logo a etapa de monitoramento em curso, o PPP, atualizado, estará disponível para apreciação. Olha a resposta. Senador Gladson, o que isto significa? Eu não entendi absolutamente nada. Eu não entendi absolutamente nada. Nenhuma medida concreta foi adotada pelo governo para impedir que o dinheiro público seja jogado no ralo da incompetência. Mais de 60% de evasão e as empresas continuaram recebendo pelo curso. A CGU verificou, notificou o Ministério da Educação e o Ministério nenhuma solução, nenhuma providência fora tomada. Inclusive a resposta a mim, extremamente evasiva. Isso sim, presidente Dilma, é estarrecedor. Seu governo gasta muito, gasta mal. Não corrige o problema mesmo quando alertado. Não sou eu, presidente, um senador da oposição. Mas quem está dizendo é a CGU. Considerando as taxas de evasão indicadas pelas instituições credenciadas para ofertar cursos do Pronatec, o Brasil pode ter perdido entre 6,7 a 9 bilhões de reais nos últimos 4 anos. Isto é verdadeiro. Se há uma evasão de 60%, as instituições continuaram recebendo. E o governo, presidente Dilma, continuou pagando para ter voto, para ganhar a eleição. Aqui foi embora mais de 8 bilhões de dinheiro público, dinheiro do povo. E agora está fazendo falta, você quer ver? Isto é imoral. A inércia do MEC, do governo, mesmo depois de alertado pela CGU, é criminosa. Mas os problemas do Pronatec não vai além do desperdício de dinheiro público. Das 8 milhões de matrículas tão faladas pela presidente Dilma, cerca de 70% foram feitas no chamado FIC, ou seja, curso de formação inicial e continuada, de curta duração. 70%. Apenas 30% das matrículas foram feitas em cursos verdadeiramente profissionalizantes. Os chamados cursos técnicos de nível médio, com carga horária entre 800 e 1.500 horas. Estes, sim, são capazes de suprir as carências reais do setor produtivo e corrigir a baixa qualificação e produtividade da nossa mão de obra nacional. A verdade é que não há sintonia entre as necessidades do setor produtivo e os cursos ofertados pelo Pronatec. E isso custa muito caro para o país. Infelizmente, o Pronatec investe valiosos recursos para formar profissionais que não encontrarão colocação profissional. Enquanto as vagas existentes, que exigem maior qualificação técnica, continuarão desocupadas. Ou pior que isto, se deslocarão para outros países, prejudicando ainda mais a nossa já combalida economia. Minha preocupação com a educação profissional, com o ensino profissionalizante no Brasil, é antiga. E eu já levei a apresentar uma série de iniciativas aqui no Senado Federal para aperfeiçoar o famoso Sistema S. Eu cheguei até a escrever um livro, senador Gladson, chamado Caixa Preta do Sistema S. O ano passado eles receberam mais de 32 bilhões de reais. Hoje, administrado literalmente pelo governo PT.
Gilberto Carvalho está no SESI, o Barreto está no SEBRAE, o Meneghelli me parece que foi para o SENAC. Os três juntos vão administrar quase 30 bilhões de reais. E aqui eu tenho informações que há uma disponibilidade financeira muito próxima de 15 bilhões de reais aplicada no mercado financeiro. Eu tenho um requerimento que foi aprovado por essa casa, pedindo informações ao TCU sobre essa disponibilidade, tão logo eu terei em mãos. Mas eu tenho, de acordo com o acordo que eu tenho em mãos, eu acredito que seja algo superior realmente a 12 bilhões de reais. Não é. E isto com um único objetivo, o Sistema S: qualificar a mão de obra brasileira e levar lazer e saúde para o trabalhador. Eu já disse aqui várias vezes que o Sistema S é um sistema extraordinário, uma ideia que se nasceu na década de 40 e a presidente que preside a mesa, senadora Ana Amélia, que também é uma defensora do Sistema S. Eu sou um defensor do Sistema S, presidente Ana Amélia. Nós temos é que corrigir as deficiências desse sistema. Não é possível que esse sistema vire um fundo de pensão, que ele vá para o mercado comercial. E hoje, 80% dos cursos hoje, de todo o Sistema S, é cobrado em valores caríssimos, acima de mercado. Não é possível que o Sistema hoje, S, vá para o mercado imobiliário. Isso está errado. Pois bem, no ano de 2014, o orçamento das entidades do Sistema S, então, passou dos 31 bilhões de reais. Como eu tenho alertado desta tribuna, o Sistema S, se cumprisse os seus objetivos, destinando o dinheiro público que arrecada para o ensino profissionalizante, o governo federal não precisaria gastar mais um centavo de dinheiro público nessa tarefa. Não precisava. Mas o governo da presidente Dilma, tudo o que é ruim ainda pode piorar. Recebi do Ministério da Educação informação de que nos últimos 4 anos, cerca de 6 bilhões de reais foi enviado para as entidades do Sistema S. Olha só. Se eles receberam 32 bilhões, devem receber 38 bilhões este ano, compulsoriamente. É tributo. O Pronatec chegou dentro do Sistema S em 2014 e botou mais 6 bilhões de reais lá dentro do Pronatec. Desculpa, lá dentro do Sistema S. Isto é um desrespeito com dinheiro público. O Sistema S arrecada bilhões e não investe na qualificação profissional como deveria. Mesmo assim, é agraciado com repasses bilionários do Pronatec para ministrar cursos que já deveria estar ministrando gratuitamente. Isso é jogar dinheiro público em cima de dinheiro público, sem qualquer resultado, em prejuízo do Brasil e dos brasileiros. O pior é que, enquanto o Sistema S recebe recursos públicos em duplicidade, mais de 500 escolas particulares que ofereceram cursos profissionalizantes pelo Pronatec não receberam. Desde outubro do ano passado, os valores devidos pelo governo federal. O acerto feito recentemente mal cobriu o atraso do ano passado, como noticiado na imprensa. Não bastasse a inadimplência, o MEC decidiu, no início de fevereiro deste ano, sem qualquer aviso prévio, reduzir em 50% as vagas do Pronatec. Reduzir em 50% as vagas a serem ofertadas pelas instituições privadas. Segundo o Pronatec, essa redução teve como objetivo diversificar a oferta de vagas pelo Pronatec. Mas não é verdade. A mudança aconteceu porque o governo não tem mais dinheiro para sustentar o inchaço artificial do Pronatec. Eu disse, mais de 8 bilhões, presidente, foi jogado no ralo. Foi jogado no ralo. Agora não tem mais dinheiro para continuar oferecendo vagas.
Até porque este ano não tem eleição. Feito apenas para ser apresentado durante as eleições. Pronatec foi isso. Isso fica ainda mais claro diante da notícia de que o governo decidiu adiar o início das aulas do Pronatec, por conta de problemas no orçamento do programa. A expectativa é de que, com essa medida, o número de vagas no Pronatec será reduzido. Portanto, não será possível abrir 2 turmas, como nos anos anteriores. Quero deixar claro que, assim como defendo o sistema S, apontando suas irregularidades, também defendo o Pronatec. Eu só não posso admitir que ele seja administrado com tamanha irresponsabilidade e incompetência, em troca de votos. Minha passagem por esta casa terá valido apenas se, ao final do meu mandato, eu tiver contribuído para o aprimoramento tanto quanto o outro. O Brasil precisa do Pronatec para sair desse caos econômico, mas para isso o programa precisa investir na qualificação profissional de nossa mão de obra de forma responsável e competente. O Pronatec, presidente Dilma, precisa deixar de ser mais de uma propaganda. Trabalhe para que ele deixe de ser um estelionato eleitoral e passe a ser uma peça importante na engrenagem da economia nacional. Um professor, por nome de Hans Sons, um grande economista e professor alemão, escreveu que, aspas, a grande arte da política está em conseguir simultaneamente aplausos dos favorecidos e apoio dos que estão sendo roubados. A presidente Dilma talvez ainda receba os aplausos dos favorecidos. Mas a última pesquisa do Datafolha, presidente, mostrou que ela, para o bem do Brasil, perdeu o apoio dos que estão sendo roubados. O panelaço de ontem em todo o Brasil, durante o seu pronunciamento, prova isto. E eu quero parabenizar quem fez aquele discurso para a presidente Dilma, porque o povo não acreditou. Mesmo ele sendo lindo e maravilhoso, o povo brasileiro não acredita mais nesse governo. A mobilização no próximo dia 15 também provará. Presidente Dilma, Vossa Excelência disse, estou terminando, presidente Ana Amélia. Presidente Dilma, Vossa Excelência disse que precisa do apoio deste Congresso Nacional para realizar o ajuste fiscal necessário para a manutenção do Pronatec. Ela disse isto, que precisa do apoio desse Congresso para botar dinheiro no Pronatec. E eu peço, presidente Dilma, não use esse argumento. O dinheiro público para manter o Pronatec está no sistema S. Basta que seja usado com competência, honestidade e responsabilidade. Não use o Pronatec mais uma vez, presidente Dilma. Administre ele com responsabilidade e competência.